do Senhor Jesus, irmãos, nós estamos aqui na casa do Senhor para mais este encontro, para a glória e honra do nosso Deus. É muito bom poder pertencer à igreja do Senhor Jesus. É uma grande família, é uma família abençoada e é como nós temos compartilhado com os outros pastores, com os outros irmãos, que pertencer à família de Deus é maravilhoso. Quando um sofre, todos sofrem, mas quando um se alegra, meu irmão, há alegria. Nós ficamos exultantes, né? Nós ficamos radiantes quando alguém é abençoado e quando nós sabemos que um irmão está curado, está abençoado, está com a sua família, tendo grandes vitórias da parte de Deus. Isso nos alegra muito e é como diz a palavra, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O diabo detesta isso, o diabo detesta a unidade, detesta a comunhão. Há sempre um espírito divisor atuando no meio do povo de Deus, há sempre uma investida do diabo para querer causar divisão. Há sempre um espírito faccioso querendo agir, operar no meio do povo de Deus, porque o inimigo sabe que uma igreja unida é uma igreja vencedora. Jesus sempre trabalhou essa questão da unidade. Lá em João 17, ele fez uma oração linda para o Pai, aquela oração sacerdotal, onde ele reforça ali a importância da unidade, a importância de vivermos unidos, né? Assim como ele sendo um com o Pai, nós também sendo um com ele e como igreja, sendo um corpo bem ajustado, fortalecido para seguir em frente, vencendo todas as dificuldades e todas as armadilhas do inimigo. Se fortaleça, meu irmão, nesta unidade. Eu sei que agora por estas 2 semanas nós estamos impedidos de um culto presencial, né? Nós estamos apenas com os cultos online. Mas isso não impede de você orar pelo teu irmão, isso não impede de você se alegrar com aqueles que fazem parte da família de Deus. Vamos nos fortalecer na unidade, vamos ser uma igreja unida e fortalecida para envergonhar o inimigo e glorificar o nome do nosso Deus. Vamos orar, quero convidar você a fechar os teus olhos e vamos iniciar este culto então com uma oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós estamos felizes, ó Pai, abençoados na Tua presença, embora, ó Deus, tantas lutas, tantas dificuldades, mas o Senhor tem sustentado a nossa fé e podemos dizer, ó Pai, como a Tua palavra diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Te adoramos e Te glorificamos por esta grande oportunidade de pertencer à Tua família, pertencer ao povo de Deus, saber, ó Deus, que não estamos sozinhos, estamos guardados, protegidos por Ti, ó Pai. A Tua presença, ela é garantida na nossa vida. Há uma promessa, Senhor, da Tua parte, que o Senhor jamais nos abandonaria, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai querido, venha nesta hora dirigir este momento de culto, preparar, ó Deus, os nossos corações para, Senhor Deus, Te adorar, Te glorificar na beleza da Tua santidade. Pois assim nós oramos, agradecidos. Amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria no nosso coração. O poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade
de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Depois de adorar a Deus, vamos à palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 21, nós vamos fazer esta leitura. Marcos 5, 21, diz assim, segundo escreveu o evangelista Marcos: E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude
de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que tinha, aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e planteavam muito. E ele, entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. E, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi lida, e nós cremos que ela é poderosa, Senhor, para alcançar não somente os nossos ouvidos, mas principalmente o nosso coração. Senhor, usa a minha vida nesta noite como um instrumento vivo nas Tuas mãos, para que essa palavra, ó Deus, ela sirva de alimento espiritual para o Teu povo, que ela sirva, ó Deus, de despertamento, que ela sirva, ó Deus, de um norte, de uma direção, de uma instrução do alto, ó Pai, que venha de Ti. Pai querido, abre o nosso entendimento, revela-nos a Tua palavra, pois assim nós Te pedimos e nós Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Veja que a palavra do Senhor, que nós queremos compartilhar nesta noite, ela fala de 2 milagres numa caminhada de Jesus. Fala de uma mulher que sofria um fluxo de sangue há 12 anos. Essa mulher sofria muito, diz a Bíblia, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e ela não encontrava uma cura, para a sua enfermidade. Ela estava perdendo ali sangue. Sangue significa vida, Estava perdendo a vida. A cada dia que passava, ela perdia vida. E por outro lado, nós vemos que Jesus também, ele fez um grande milagre ressuscitando a filha de Jairo. É interessante que a mulher sofria há 12 anos perdendo a vida. E a menina que foi ressuscitada tinha 12 anos. Então veja que eram 2 histórias, aconteceram paralelas, nesse fato aqui. Quando essa mulher com fluxo de sangue, ela começou a ficar doente, a filha de Jairo nasceu. É interessante que 12 anos se passaram. 12 anos, uma sofreu muito perdendo vida. A outra, sendo a menina, 12 anos, ela viveu com muita vida. 12 anos é o surgir da vida, é o vigor da vida, é aquilo que é de mais assim, forte no ser humano, é quando ele está começando, ele está iniciando a sua vida. Há uma grande expectativa, há uma grande esperança, de realizações, de sonhos, de tantas coisas que a pessoa espera, que os pais com certeza esperavam para a vida dessa menina.
Mas para a mulher havia uma expectativa de insegurança, de medo. A cada noite eu creio que ela se deitava e ela ficava ali no seu travesseiro, às vezes conversando com Deus, às vezes pensando consigo mesmo, o que vai ser de mim? Como que eu vou conseguir resolver isso? Não tem uma solução, a medicina não consegue resolver, e o tempo ia passando e parecia que a cada dia mais ela estava mais perto de um trágico final. Nós vemos que ela tomou uma atitude muito importante. Ela procurou Jesus sabendo que ele ia passar por aquele lugar. E é exatamente isso que nós temos que fazer também. A Bíblia é muito linda, as histórias são maravilhosas, nós vemos que Deus ele operou grandemente, mas de nada adianta nós ficarmos olhando para o passado. Ah, essa mulher foi curada, que maravilha, glória a Deus por isso. Mas e a minha vida, como está? E a vida da minha casa, como está? Então, essa bênção, esse milagre, ele foi escrito para que eu e você possamos fortalecer a nossa fé, possamos estar sabendo, conscientes que o nosso Deus ele não curou apenas no passado. A Bíblia diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, ele cura hoje e ele vai curar sempre. Ele venceu os demônios no passado, ele vence hoje e ele vai vencer sempre. A igreja está aqui para pregar essa palavra, para anunciar essas boas novas do Evangelho, que o nosso Deus, ele é bom, ele quer te abençoar, ele quer fazer da tua casa, da tua vida abençoada. As enfermidades, elas estão aí, elas existem, mas não é o desejo de Deus, ele quer que a gente viva com saúde. Esta mulher aqui, ela vivia um drama, ela vivia uma situação muito difícil, mas ela tomou uma atitude que eu e você precisamos tomar também. Procurar aquele que pode solucionar, resolver a sua situação. A mulher procurou muitos médicos, mas ela ainda não tinha procurado aquele que era o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, aquele que pode curar qualquer enfermidade, pode curar desde uma simples resfriado até uma doença que a medicina já descartou, já não dá mais esperança nenhuma. Ele pode, porque ele tem poder e ele tem toda a autoridade. Então essa mulher, ela procura Jesus e é interessante que ela teve que vencer muitas barreiras. Era uma mulher que no começo da nossa era vivia muitos preconceitos, muitas barreiras, muitos impedimentos. Essa mulher não podia sair de casa, se encontrar com um homem em público, a não ser que fosse com o próprio marido. Nenhuma mulher podia interagir, conversar com um homem em público, não podia. Por isso que você veja que essa mulher, ela venceu ali a multidão, tocou nas vestes de Jesus e ela ficou como que não se revelando ali naquela quantidade de pessoas, naquela multidão. Ela ficou tentando passar assim de uma forma anônima. Ela não se manifestou porque o preconceito era muito grande, as barreiras sociais, as barreiras ali de relacionamento, era muito complicado na época. Veja que Jesus ele fez questão de identificar aquela mulher, porque para Jesus essas barreiras elas não existiam na prática, no dia a dia. Jesus quebrou essas barreiras, ele fez com que esses preconceitos da época caíssem por terra. Nós vemos isso quando ele abordou ali aquela mulher no poço de Jacó, uma mulher samaritana e que normalmente não podia se conversar com homem em público, principalmente samaritanos e judeus, que existia uma barreira. Então veja que Jesus ali, com aquela mulher samaritana, ele quebrou uma barreira cultural, ele quebrou uma barreira de relacionamentos, Veja que ele venceu essas dificuldades e com qual objetivo? Para abençoar. Com qual objetivo? Para curar. Com qual objetivo? Para salvar, porque é para isso que ele veio, para salvar, para curar, para fazer das nossas vidas abençoadas. E foi isso que aconteceu
com esta mulher, 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, há 12 anos perdendo a vida, mas naquele dia ela encontrou com o doador da vida, aquele que pode e aquele que é o único que pode dar vida e vida abundante. Glórias a Deus por isso. Então nós vemos que quando Jesus ali perguntou quem me tocou, então Pedro ali, os discípulos disseram: Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem lhe tocou, e ele disse: eu sei que de mim saiu virtude. O Senhor percebeu que saiu virtude, saiu cura, né, da sua vida. E aí aquela mulher se identifica um pouco trêmula, né, um pouco ali preocupada, mas Jesus dá uma palavra para ela muito linda, muito abençoada. Ele fala: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Como é lindo a atitude de Jesus, como é linda essa atitude, né? De poder dar uma palavra ali de esperança. Ele não humilhou a mulher, ele não criticou a mulher, pelo contrário, ele elogiou a mulher, né? Ele disse: olha, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E aquela mulher pôde voltar para casa de uma maneira muito alegre, de uma maneira muito exultante. Eu creio que foi o dia mais feliz da vida dela, poder estar curada. Veja que ela foi curada imediatamente do seu mal. Mas Jesus estava prosseguindo a sua caminhada, e nós vemos no texto que um homem que era de fato um homem importante na cidade, chefe da sinagoga, um homem chamado Jairo, a Bíblia dá um nome para ele aqui, um homem chamado Jairo. Ele procurou Jesus porque a sua única filha, 12 aninhos, estava à morte. Eu penso, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas eu penso que Jairo deve ter procurado os médicos antes, deve ter procurado todo o esforço, deve ter feito todo o esforço que ele podia fazer como pai, como uma pessoa que tinha recurso financeiro, porque ele não era uma pessoa pobre, ele era uma pessoa com condições financeiras. Ele com certeza procurou os melhores médicos, procurou os melhores tratamentos, mas ele via que a sua filhinha ia de mal a pior. E eu creio que ele resistiu. Não está explícito isso no texto, mas dá para a gente concluir, né? Dá para a gente conjecturar aqui que ele chegou ao último momento, aguardando que a medicina curasse, aguardando que os médicos curassem, mas quando ele viu que não tinha jeito mesmo, ele procurou Jesus, porque na posição dele, chefe da sinagoga, procurar Jesus era uma situação de atrito com os demais judeus da época, com as pessoas às quais ele se relacionava ali na religião. Com certeza ele sabia que ele teria problemas de relacionamento com as pessoas por ter procurado Jesus, mas a Bíblia fala que ele, ao procurar Jesus, ele estava ali desesperado e ele pediu que Jesus fosse até a casa dele, tocasse na sua filha e ela seria curada. Então veja que existiu uma fé no coração de Jairo. Ele era uma pessoa que não tinha sido antes, a Bíblia não mostra isso, que tinha sido abordada por Jesus, ensinada por ele, mas ele era uma pessoa que tinha fé no Senhor. E é isso que é importante para nós. Veja você que a mulher com fluxo de sangue, ela foi curada pela fé. Jairo, ele tinha uma fé no coração, ele sabia que se Jesus fosse lá e orasse, e pusesse as mãos, a filha dele ia ser curada. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Nós também precisamos manifestar essa fé no Senhor, essa fé que lança fora a dúvida. Eu sei que é difícil para nós, até aquelas pessoas que a gente vê aqui no altar, dá um testemunho de cura e às vezes mais para frente ela precisa de novo manifestar a sua fé. Nós vemos que é difícil, mesmo aquele que já foi curado, ele ainda tem dificuldade de manifestar uma fé viva, porque nós somos tendenciosos a crer naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos, mas naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não estamos percebendo pelos nossos 5 sentidos, a gente tem uma resistência, é normal do ser humano, mas a Bíblia fala que a fé é a certeza
das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então veja que a fé ela não é algo tangível, ela é algo que nós aguardamos na certeza que ela é real, aguardamos na certeza que ela é algo que nós podemos contar, porque o nosso Deus, ele não falha, ele é poderoso. Então Jairo, ele veio com esta fé. Veja que a Bíblia diz aqui no texto que ele falou com convicção para Jesus: venha na minha casa, toque na minha filha, ore por ela e ela será curada. Ele não duvidou quanto a isso, ele sabia que se Jesus fosse na casa dele, o milagre ia acontecer. Ele sabia que se Jesus orasse, então a bênção aconteceria, a bênção da cura, a bênção da vida. E é exatamente isso que a igreja faz. A igreja mostra Jesus, Jesus que cura, não aquele Jesus que está no crucifixo, preso, com a cabeça para baixo, derrotado, com aquele semblante de distanciamento, de tristeza, mas é um Jesus vivo, Jesus poderoso, um Jesus que pode curar, libertar, sarar, abençoar e fazer da tua vida e da tua casa próspera, abençoada e vitoriosa. Então Jairo, ele se aproxima com essa certeza. Ele sabia que Jesus indo na casa dele, a filha dele seria curada. Ele tinha certeza disso. Por isso ele procurou Jesus. E ele esperou até o último momento. Por que nós podemos ter essa certeza que ele esperou até o último momento? Porque quando ele estava conversando com Jesus e a mulher com fluxo de sangue se aproximou e Jesus curou aquela mulher, nesse interim chega então algumas pessoas da casa de Jairo e traz uma triste notícia para ele. Fala: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Meu irmão e minha irmã, que dificuldade que é a pessoa receber uma notícia dessa, né? Quem já recebeu uma notícia dessa sabe que quando alguém que a gente ama morre, o chão parece que se abre, parece que a gente fica sem chão. A gente se sente muito impotente, a gente se sente uma pessoa assim, parece que desamparada, entristecida, aquela dor, aquela tristeza no fundo da alma, ela vem sobre nós. E eu creio que Jairo, ele sofreu essa dor, ele sofreu tudo isso que eu estou falando, ele sofreu com aquela notícia que as pessoas trouxeram. Olha, tua filha já morreu, não adianta mais conversar com Jesus agora, já morreu. Então, Jairo, ele ficou, com certeza, ele ficou fora de si. Mas a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e disse: olha, não temas, crê somente. Eu acho lindo esse versículo quando Jesus ele fala isso. Deu esperança para Jairo. Porque uma coisa que a notícia de morte traz para nós é que não tem mais jeito. Enquanto a gente tem alguém, né, um parente, alguém que a gente ama, um amigo, num hospital, está internado, olha, os médicos falam: estamos fazendo de tudo aqui para fazer, para curar. A gente está naquela esperança, está orando a Deus, está buscando a Deus, está fazendo jejum, está fazendo campanha, os irmãos estão orando e a gente está naquela expectativa. Olha, foi para a UTI, a gente está na expectativa. Olha, está em coma, a gente está na expectativa. Há um fio de esperança quando nós estamos aguardando por uma boa notícia. Mas quando os médicos chegam e falam assim: olha, fizemos tudo que podia, mas não teve jeito, né? Veio a óbito. Qual que é o nosso primeiro pensamento? Acabou, não tem mais jeito, é o fim, acabou, não tem mais. Temos que preparar agora o sepultamento, temos que preparar agora todas aquelas providências para que a pessoa seja velada ali, seja sepultada. Mas Jesus, ele olha para Jairo e normalmente a pessoa pensa: bom, agora não tem mais jeito. Mas Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Jairo, com certeza, ele deve ter brotado, uma esperança no coração dele. E Jesus, então, ele encaminha para aquela casa, Porque, veja bem, diante das más notícias, qual que é a nossa posição? É de pânico? Nós vemos agora nessa pandemia, as pessoas estão recebendo muitas más notícias. Os noticiários que gostam do sensacionalismo estão mostrando covas abertas,
né, pessoas sendo sepultadas, e vem lá o ranking das mortes, né, qual o país que morreu mais, qual região que está morrendo mais, e há, parece que um desejo por noticiar coisas ruins, más notícias. Isso deixa as pessoas apavoradas, deixa as pessoas em pânico, e nós vemos que está muito comum, por causa dessa pandemia agora, muito comum as más notícias. E o que a má notícia ela causa na vida da pessoa? Causa uma tristeza, causa uma depressão, né? Causa uma vulnerabilidade, e a pessoa vai ficando, né, mais suscetível ainda a doenças, mais suscetível ainda a cair enfermo, porque a resistência do seu corpo ela diminui muito drasticamente. Mas Jesus ele teve uma palavra ali poderosa na vida de Jairo. Ele disse: olha, não temas, não tenha medo, tenha fé. É isso que eu quero falar para você, é isso que eu falo constantemente para mim. Não tenha medo, tenha fé. É o que nós precisamos, alimentar a nossa alma de fé, de certeza, de esperança, porque nós não cremos num Deus qualquer, nós não cremos num Deus limitado, Deus que pode agir numa área, na outra não. Nós cremos no Todo-Poderoso, aquele que pode curar o enfermo, aquele que pode ressuscitar o morto, aquele que faz maravilhas, porque no nome de Jesus todo o poder foi dado, tanto no céu quanto na terra. Então Jairo ele vai então com Jesus para sua casa, e aqui o texto fala que Jesus, ele chegando naquela casa, havia muito choro, havia muito pranto, as pessoas estavam chorando muito. Uma menina de 12 anos, com toda a vida pela frente, estava ali morta. E quando Jesus chegou naquele lugar, interessante, né, o texto fala que ele não permitiu que muitas pessoas entrassem com ele no quarto onde a menina estava. Entrou apenas Pedro, Tiago e João, né, os 3 discípulos mais próximos dele, e ele chamou também o pai e a mãe da menina e entrou naquele quarto para orar por ela. Veja que esse ensinamento aqui da Bíblia é muito importante. Nós nos cercamos de pessoas a todo momento, pessoas que torcem por nós e pessoas que torcem contra nós, pessoas que querem o nosso bem e pessoas que querem o nosso mal. E é interessante que, às vezes, até mesmo no nosso círculo familiar, tem aquela pessoa que fica feliz, fica radiante quando a gente vai bem. Mas também tem aquela pessoa que fica com inveja, fica rangendo os dentes quando a pessoa vai mal. Às vezes aparenta estar feliz, mas por dentro a pessoa ela está se corroendo, ela está, né, curtindo ali uma inveja muito grande. E nós vemos isso na família. Infelizmente a gente vê isso nas igrejas, infelizmente a gente vê isso no trabalho, em todo lugar tem esse tipo de pessoa. E lá onde Jesus estava, tinha esse tipo de pessoa também, porque Jesus falou assim: olha, sai todo mundo, entra comigo só Pedro, Tiago e João, os mais próximos dele. E entra também a mãe, né, e o pai da menina. Então veja que as pessoas choravam, pranteavam, mas quando Jesus falou assim: olha, a menina não está morta, mas dorme. Aqueles que choravam zombaram de Jesus, riam de Jesus. O texto aqui fala que zombaram de Jesus, porque Jesus falou que a menina estava dormindo. Mas na verdade, Jesus estava se referindo à menina como morta. Nós vemos isso lá no texto de Lázaro, quando Lázaro então tinha morrido, e os irmãos já conhecem o texto, sabe que Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro 4 dias de morte, já cheirava mal. E antes de ir para aquela aldeia onde Lázaro foi sepultado, Jesus falou: olha, Lázaro está dormindo, está adormecido. E os discípulos falaram: se ele está dormindo, então não tem problema nenhum. Qual é o problema? Jesus falou: Lázaro morreu. Então veja que Jesus falou que Lázaro estava dormindo, aí quando os discípulos perguntaram, ele falou: Lázaro morreu. Então significa que aqui Jesus também, ele se referiu à menina como adormecida, mas na verdade ela estava morta, e Jesus sabia disso, as pessoas sabiam disso, mas ele entrou naquele lugar levando consigo pessoas que tinham a mesma fé, que tinham o mesmo propósito, pessoas que ele sabia que ele ia orar, não ia ter ninguém contra. Isso é muito importante, a gente se cercar de pessoas que somam conosco, cercar de pessoas que querem o nosso bem,
pessoas que vibram, que ficam radiantes quando a gente conquista, quando a gente vai bem. Jesus sabia disso, ele conhecia o coração das pessoas e ele trouxe consigo então a Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Esse ele tinha certeza que não iam torcer contra, pelo contrário, iam unir na mesma fé e iam ajudar ali naquele momento tão difícil. Na igreja é assim também. Se nós oramos, nós precisamos ter uma unidade. Por isso que eu disse aqui na abertura, a unidade, ela fortalece a igreja. Quando a igreja ora, unida, no mesmo propósito, a Bíblia fala, se 2 ou mais concordarem a respeito de alguma coisa na terra, se referindo à oração, então é ligado no céu. Veja que Deus, ele valoriza muito isso. Veja que Deus, ele conta com isso para liberar milagre, para liberar bênção. Numa casa onde há uma divisão, por exemplo, Jesus disse, olha, a casa dividida não se estabelece, né? Se a mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro, né? Os filhos, né, têm pensamento contrário, então há uma divisão na casa, e essa casa, a tendência dela é não se estabelecer, a tendência dela é fracassar, mas na unidade há força, na comunhão há o poder de Deus. Por isso que a nossa igreja, ela se fortalece a cada dia mais na comunhão. A gente ensina aqui de público a comunhão, temos a Santa Ceia para comunhão, né? Temos os nossos momentos de confraternização para comunhão, embora agora estamos impedidos temporariamente, mas a nossa igreja tem esse propósito de viver essa comunhão, de se fortalecer na unidade, e essa é a linha mesmo de raciocínio, esse é o ensinamento da palavra de Deus, que a gente se fortaleça. Uma igreja que está cada um vivendo para si, está vivendo igual ao mundo. Uma igreja que cada um se preocupa apenas com a sua realidade, está vivendo o contrário àquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia fala lá que a igreja primitiva, lá do primeiro século, de Atos dos Apóstolos, ela partiu o pão juntos. Olha que coisa maravilhosa. Eles vendiam os bens, traziam para os apóstolos, viviam uma vida de comunidade, de igreja, juntos. Ninguém estava preocupado consigo mesmo, todos estavam preocupados com a comunidade, todos estavam trabalhando para o bem comum. A falta de um era suprida por todos. Então, esse é o propósito de Deus para a igreja, que a igreja viva essa realidade, a realidade de corpo. Tanto é que a Bíblia usa essa metáfora, o corpo humano comparando com a igreja. Um corpo, todos os membros trabalham juntos. Você não vê, por exemplo, a perna querendo ir para um lado que a cabeça não está mandando, não sei que a pessoa está doente, não é verdade? Senão há uma unidade, né? Há uma convergência de interesse no corpo. Aquilo que um membro deseja, o outro trabalha junto para que o corpo ele possa ser bem sucedido. Assim é a igreja também. A igreja precisa viver esta unidade, precisa viver essa comunhão de amor, de orar uns pelos outros, de sofrer uns com os outros e de se alegrar também uns com os outros. Então Jesus chega naquela casa e ele, com ali a sua palavra, ele busca Deus e ele usa o poder da palavra. É muito interessante, isso é muito lindo isso. No poder da palavra, Jesus então, ele faz esse grande milagre. E é interessante que ele se dirige à menina e ele dá uma ordem. E ele fala, menina, eu te mando, levanta-te, talitá cumi, no original. Falou a linguagem que a menina estava acostumada a ouvir todos os dias. Com certeza, a mãe dela, os pais, quando ela ia levantar de manhã, falava nessa linguagem com ela, para ela se levantar. Jesus usou a linguagem no original, né? A linguagem que aquela menina, ela entendia. É assim que Deus faz conosco. Ele usa aquilo que nós podemos entender. Deus não traz uma palavra obscura, uma palavra enigmática, mas uma palavra clara, uma palavra objetiva que nós podemos entender. Esse é o procedimento do Senhor, o procedimento de curar, de libertar, de dar vida. E nessa ordem que ele deu, a menina se levantou e ele mandou que servissem algo de comer para ela. Tinha voltado à vida. O
nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele traz vida e vida abundante. Vive esta realidade na presença de Deus, usando essa fé que a Bíblia ensina, o poder que nós temos ao expressar, ao falar, ao orar, ao clamar, usando o poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja vida na tua casa, que haja vida no teu coração, para que você possa vencer as dificuldades, as enfermidades e viver uma vida abençoada, uma vida abundante na presença do nosso Deus. Esse é o propósito do Senhor. Eu quero orar por você para que essa palavra ela possa surtir o efeito necessário. Quero orar pela tua casa, para que a tua casa seja grandemente abençoada. Fecha os teus olhos, Senhor meu Deus e Senhor meu Pai. Diante da tua presença, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, porque ela tem uma mensagem poderosa, linda, maravilhosa, e queremos, ó Deus, viver essa palavra, vivenciar a cada dia esta realidade, ó Deus, na nossa vida, na nossa casa, sabendo que onde o Senhor entra, a vida, onde o Senhor entra, a saúde, onde o Senhor entra, a esperança. Então que nesta casa, ó Deus, o Senhor possa agora manifestar o teu poder, curando, ó Deus, libertando, trazendo vida, trazendo saúde, que o mal não prevaleça, ó Deus, que as pragas possam ser vencidas agora, e no poderoso nome de Jesus Cristo, eu abençoo esta casa agora e estas vidas, para que haja aqui, ó Deus, saúde, prosperidade, bom entendimento, um amor renovado, uma fé despertada e aumentada, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Espírito Santo esteja com todos, e todos os que creem digam comigo, amém. Graças a Deus.